quando permeia caminho de queda, pode acontecer de, em meio a isso, eu receber uma resposta como a que Judas recebeu ao tentar devolver aquelas moedas com qual havia entregado Jesus na mão dos guardas. E devido a essa manobra dele de, em troca de moeda, denunciar o mestre, quando ele caiu em si, ele tentou desfazer o que havia perpetrado e recebeu no retorno essa explanação. Em um Pão Nosso, no capítulo 91, Emmanuel vai dizer que essa passagem reverbera até o dia de hoje num eco persuasivo de quantos tentam resolver o peso da consciência e se encontram sós para essa empreitada. A passagem supracitada está em Mateus 27:4, quando é dito por Judas: pequei traindo o sangue inocente, puro. Eles, porém, responderam na contrarresposta: que nos importa, que nos interessa? Isso é contigo, resolva. E vai mostrar como é perigoso quando eu me enleio na participação de um delito, haja visto que o despertar vai me encontrar só, precisando achar caminho para dissolver aquilo na minha consciência. E a consciência, ela clama por equilíbrio. Ela precisa do equilíbrio, da harmonia. E isso passa pela necessidade que eu tenho de perdoar a mim, ao outro, para receber o perdão. Visto que, caso eu não me perdoe pela minha fraqueza, por um delito, por um deslize, eu não vou conseguir endereçar o perdão ao outro. E isso passa pelo acolhimento da minha miséria, da minha limitação, e até a tranquilidade para abordar a minha sombra, que não é ser conivente com ela, ou passar a mão na cabeça dela, mas acolher, reconhecer a minha condição e oferecer
essa mão estendida para mim mesma, que me soergue quantas vezes necessária e que me dá condição de ficar mais de pé. Porque é esse perdão que vai poder ser endereçado ao outro, e é quando eu libero ele que se descerra para mim um caminho de luz, por onde eu possa passar. Jesus, quando estava na cruz, ele soou aquela frase que rasga o evo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E essa frase do mestre, consoante aquilo que a psicografia de Chico Xavier vem aclarar, dizia respeito aos seus apóstolos e não à multidão que o torturava e o esmagava ali. Conforme a colocação de João Pedro Prado, que na compulsão do material trazido pela mediunidade ínclita de Chico Xavier explana, o momento que Jesus havia sido tentado no deserto, isso antes da crucificação, aquele espírito que trazia para ele palavras da própria Bíblia, para que isso virasse uma pedra de tropeço para ele retrucava e devolvia na soberania moral que se derramava dele, usando palavra da supracitada Bíblia, que pudesse fazer valer o intuito do Cristo de ficar de pé ali. Inclusive mostra que quando vem uma sugestão para mim, não é porque está usando uma palavra que esteja na Bíblia ou no Evangelho, que aquilo seja do Cristo, da verdade. Defraudada pelo Espírito de verdade, que é essa falange crística que vem nos guiar nesse caminho em meio à sombra de soerguimento, de luz. Porque alguém pode me dar alguma sugestão que encerra algo menos digno, ou uma armadilha para me levar à queda, ao escândalo, ao ridículo. E para isso usa toda a artimanha que tiver ao seu alcance. Inclusive, citar trecho de uma literatura que eu acolho, como do Evangelho, de outra parte da Bíblia, da própria psicografia, psicofonia espírita, encabeçada por Allan Kardec, para tentar me ludibriar. Por isso a urgência de trabalhar o discernimento, a sabedoria, a prudência, a cautela, a humildade e a vigilância, para que eu saiba discernir e separar B de B. E esse mesmo Espírito que havia tentado Jesus ali, uns 40 dias que ele esteve no deserto, quando da crucificação, insuflou em Jesus um desejo de
vê-lo amaldiçoar os amigos que o haviam abandonado. Visto que quando Jesus estava ali no suplício da cruz, ele relanceava o olhar pela multidão para achar algum amigo, o que seria um conforto para ele naquele momento supremo de martírio. E ao fazer esse relance de golpe de vista para tentar achar alguém, ele não encontrava. E nesse momento ele foi tentado pelo mesmo espírito que havia tentado ele no deserto, que sabe-se encabeçar uma falange de espírito sombrio, que tentava arrastar o Cristo à queda, naquele momento supremo. Jesus, ele começou a pensar em cada um e justificar mentalmente, de modo a abonar a luz. Daí ele pensava em Pedro e associava que isso não era perversidade ou traição, era a fragilidade dele. Pensava em Judas e associava que a intenção que ele teve ao entregá-lo era tentando fazer algo que ele pensou que seria bom para todos, inclusive para ele, para o próprio Cristo. Pensava em Tiago e associava que no íntimo ele desejaria encontrar força para estar ali com ele e houve algum imprevisto que o impediu. Então ele ia tentando justificar a deserção de cada um e num rasgo de virtude exclama: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Em se referindo a cada qual que era próximo dele, que era apóstolo dele e que havia deserdado e traído naquele momento decisivo da sua trajetória. E nesse instante pentelésico, o espírito que o tentava se afasta e se rasga do fulgor do cimo uma estrada sobre o qual cai pétala de flor, endereçado ao Cristo, cimentando a sua subida gloriosa. Isso para nos mostrar que quando eu sou capaz de dar o perdão para aquele que me trai, que é ingrato para comigo, que me apunhala pelas costas, eu estou cimentando e preparando um caminho de ascensão seguro para o meu espírito. E no contrabaralho vai mostrar da mesma forma o risco que é a falta de perdão. E como isso entenebrece, embruma meu caminho e complica o meu burilamento, a minha trajetória, o meu destino de espírito imortal. Daí, no capítulo supracitado, vai dizer que aquele que é imprevidente, e Kardec diz que antes excesso de circunspecção do que imprevidência, do que invigilância, pelo risco que isso representa, visto haverá um momento que eu vou me encontrar só no círculo e na reverberação, no eco da consequência da ação e reação desastrosa
e tenebrosa, daquela sugestão, daquele alvitre malévolo, pernicioso, ao qual dei guarida. E mesmo tendo-se aberto esse caminho ali para o Cristo, pelo perdão incondicional que se derramava dele, ele aproveitou a hora muda no subsequente da crucificação para descer para auxiliar Judas. E dizia que um amigo não esquece o outro. Amigo. E teve essa iniciativa de, depois de ter conseguido liberar a outra face, a 2.000 milhas, a túnica, esse perdão na direção da deserção, do degredo voluntário diante do apoio que ele precisava desses que estiveram com ele, tão próximo, quando ele esteve aqui encarnado, ele foi ao encontro para auxiliar desses mesmos. E começou por Judas, que, diferentemente de Pedro, não conseguiu se perdoar pelo que havia feito. Pedro, que recebera a lição preciosa no âmago, no arcabouço da alma, quando Jesus falava de perdoar 70 vezes 7, e assimilou sanguineamente a lição, tirou essa carta da manga, quando, em se percebendo traindo Jesus, negando ele, antes que o galo cantasse, conforme havia sido predito pelo próprio mestre, ele negou Jesus 3 vezes e, atento, vigilante à lição do perdão, não deixou passar a instância de usar para com ele mesmo esse bálsamo, esse remédio, essa remissão, essa cura para o seu espírito, ali dorido e decepcionado consigo mesmo. E porque ele conseguiu dar verdadeiramente o perdão a si mesmo, ele pôde continuar a partir dali e ofertar a sua vida para a divulgação do Mestre. Já Judas, ao cair em si, perceber o que havia feito, deu cabo na própria vida, porque não deu conta de usar esse curativo consigo mesmo do perdão, imprescindível para que ele pudesse continuar a partir dali as separações dolorosas e imprescindíveis que o alcançaria, pelo qual ele precisaria trilhar. E ao sair pela porta espetacular do suicídio e pelo túmulo adentrar o Vale do Suicida, recebeu o auxílio do Mestre. E o espírito que cuida diretamente dos suicidas, que preside o trabalho no Vale do Suicida, é Maria, mãe de Jesus, que é a mãe nossa da humanidade, que nos acompanha e está atenta àquele que
incapaz de se perdoar, de perdoar a circunstância, de tecer resiliência, coragem, acolhimento da prova, resignação, sucumbe para uma fuga e mesmo assim não fica abandonado. Mas quando eu sou capaz de agir de forma nobre, eu vou encontrar e colher no resultado ditoso, feliz da minha ação iniciativa, aluvião. Corrente de companheiro que quer, deseja viver junto comigo, partilhar o meu passo bem dado, a minha vitória. Mas quando eu mergulho na aflição, na angústia da minha derrota, da minha queda, dificilmente vou perceber a presença de alguém para participar e comungar daquele infortúnio. E por isso que quando eu tenho condição de estender o braço auxiliativo, sem delonga eu preciso ir em busca disso. Visto que no trabalho ditoso há sem conta de companheiros que vão procurar me auxiliar naquilo. Isso faz crescer a obra boa, a distribuição do pão. Seja o pão material ou o pão da oração, o pão da instrução, que é o mais importante, pão instrutivo. Não que o pão material seja sem importância, mas a instrução nobre, crística, a prece, a rede de oração com fé, com fervor, ela abre caminho para o outro de capacitá-lo a pescar o próprio peixe. Com isso, ele consegue soerguer, porque isso promana é do espírito para o físico e não do físico para o espírito, e entrar no trabalho para a própria subsistência, nessa rede. Mas continuo enxergando que o espírito sobrepõe a matéria. E que eu não posso ficar na matéria pela matéria, mas priorizar o meu espírito, a minha conduta moral. Por isso o pão espiritual é mais importante. Pão da instrução, pão da prece. Mas quando eu me percebo na lama, eu vou ser constrangida a uma solitude que, a pedir de mim capacitação e vontade infatigável para sair daquilo. Então, antes de eu me precaver e me munir de recurso moral de forma insistente e constante, do que precisar remediar a situação. E vai repetir essa experiência, essa vivência de Judas,
ela ecoa vou receber insinuação perversa, delituosa, seja da indisciplina, do ócio, da deserção, da malícia. Da fuga ao que me compete. Seja no trabalho do ganha-pão material, seja na tranquilidade, na paz que preciso tecer, seja na questão de eco familiar, local de onde moro. E mesmo que eu caminhe fiel ao dever, ao passo que preciso dar, vai acontecer de me alcançar, seja o grito da desesperação, o conselho e orientação da inveja, a me perturbar e me dilacerar com falsa perspectiva, dolo, engano, e me levar a penetrar e a resvalar em labirinto, em sem saída, obscuro, ingrato, ridículo, indigno. Ao perceber a minha queda, acontece esse arrepio do meu psíquico, essa ansiedade angustiosa. E quando eu procuro o conselheiro, aquele que me orientou de forma dolosa, enganosa, na véspera, no meu ontem, recebo a exclamação, o vocifero zombérico, gargalhoso. Que nos importa? O que temos com isso? Isso é com você, se vira. Por isso que a atitude nobre, ela vai encontrar com a inveja, o despeito. E eu vou precisar funcionar no bem em meio a isso. Porque se eu melindro com essa situação ou recuo na boa luta, vai correr por minha conta mesmo. E não de quem se sentiu despeitado por mim ou teve inveja de mim. Mas vai correr na minha responsabilidade moral, aquilo que haja perpetrado, quando fui livre, para, em meio ao que recebesse de desonra, despeito, seguir no rumo crístico. Mas, por outro lado, se eu venho a cair e me chafurdo na lama, isso espalha como chama na boca da gasolina. E isso vai me alertar da urgência e o imperativo do testemunho nobre. Quando eu levanto a bandeira do Cristo, defraudo esse caminho, eu preciso estar imbuída de que sou observada e de que o meu testemunho, ele chega no relâmpago, na velocidade do pensamento, que é acima da velocidade da luz. Que beira aí acima do próprio relâmpago, que foi um termo que usei no sentido do estrondo que faz. Mas em velocidade propriamente dito, o do pensamento é acima da velocidade da luz. É o que acontece quando vem a falhar. Se espalha acima da velocidade da luz
e vai correr por minha conta. Porque quando eu causo uma má impressão com um contra-testemunho, eu prejudico o caminho de muitos. Afasto muitos do Cristo. E prejudico a própria doutrina que defraudo, como a doutrina espírita. Ela segue cristalina, porque ela não promana de mim, mas ela promana do Cristo, que é puro. Mas, com o meu testemunho desditoso, eu prejudico o Espiritismo, eu prejudico o Cristo, porque afasto almas dele, porque distancio almas dessa doutrina maravilhosa que tanto nos ajuda. Quando consideramos a psicografia de Chico Xavier, minha psicofonia, que inclusive foi recolhido em respectivo livro, e todo esse arsenal de conteúdo que o Espírito de Verdade traz via Espiritismo para nós, liderado por Allan Kardec, que está sob essa base, que é a falange de Espírito de Verdade, isso é de uma riqueza que precisa ser ofertada ao outro, distribuído e divulgado. Porque eu não sei quando eu vou ter contato com isso novamente. Pode ser que na minha próxima reencarnação eu só vá ter contato com esse material depois da idade em que pude ter contato aqui. Eu fui ter contato com a doutrina espírita, eu já estava em torno de uns 35 anos. Há quem nasceu na doutrina espírita. Chico Xavier teve contato aos 17 anos, que ele começou o trabalho dele no espiritismo. Ali até por intermédio de uma irmã dele, que ele acabou entrando em contato com o espiritismo, mas especificamente por volta de 17 anos é que ele iniciou o trabalho dele nessa ruela, nessa via bendita da terceira revelação, que é o espiritismo. Mas há aquele que só vai ter contato mais tarde. Numa próxima reencarnação, pode ser que eu vá ter esse contato com essa material, com essa instrução, depois do que pude ter contato, em termos de idade propriamente dito. E pode ser, inclusive, que eu nasça num berço numa outra denominação religiosa. Então, eu não sei quando isso vai estar disponível para mim novamente. E eu vou ser cobrada por esclarecimento e uma orientação que recebo de mão cheia, através dessa psicografia, e vou ter que dar conta de se divulguei corretamente, estive no meu esforço máximo de levar isso para outras pessoas. Porque se eu quero manter isso para mim, isso é egoísmo, é a minha sombra que vence. Eu preciso sair de mim e aquilo que me beneficia, levar no meu esforço nobre, infatigável, isso para que outro usufrua.